Oba, tudo bem? E aí, canecas, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui, eu e o Mauro, com as nossas canecas. Mauro, um brinde aqui. Tum. Oi, Márcio, tudo bom? Saúde. Tudo bem. Hoje nós vamos bater um papo, né? Diferente das outras vezes em que a gente estava apresentando caneca e se apresentando, hoje a ideia é a gente bater um papo e trazer um tema para discutir. E o tema que a gente colocou aqui, e ele é totalmente aberto, a gente vai querer ver comentários, etc., é o seguinte: como é que está a representatividade no ambiente corporativo, né? Lembrando que o Caneca na Mesa existe há 6 anos, a gente completou agora em março 6 anos. Então, nesses últimos 6 anos, a gente acompanhou com as pessoas que participam do grupo, também vendo pesquisas e tudo mais, essa questão, e a gente quis bater um papo sobre isso e ver o que a gente percebe de diferença, né? Quer falar aí, Mauro? Fala qual que é a tua percepção. Eu lembro que quando a gente fundou, era muito assim, porque havia uma falta de espaço para a gente conversar sobre isso, né? Tinha Uhum. poucas pessoas LGBTs assumidas, principalmente muito poucas em posições de liderança, né? Em cargos mais sêniores, assim, e poucos grupos de afinidade, né? Então, parece que e hoje eu vejo que tem muito mais, né? Assim, ou tem mais, não sei se muito, mas tem Uhum. mais hoje. E é no intervalo razoavelmente curto, né? De 6 anos, sempre teve uma pandemia no meio dessa história. Mas é interessante, a minha percepção é de que está aumentando, as pessoas cada vez mais estão se posicionando, se assumindo. Mas pode ser que seja só uma percepção minha, uma percepção tua, talvez, assim, né, dos canecas. Eu acho que é legal a gente estar colocando esse vídeo no ar para todo mundo, justamente para a gente ouvir a opinião de várias pessoas, né? Se Exato. estão percebendo também esse aumento ou não, né? De repente eles estão em algum lugar, alguma empresa que está tendo um retrocesso. Eu acho que esse é um tema aberto para debate mesmo, né? E eu acho que é o seguinte, né? Uma das coisas que a gente pode lembrar, pelo menos de percepção do Caneca, logo no nosso primeiro ano de existência, a gente fez uma pesquisa. Na verdade, no nosso primeiro e no segundo ano de existência, a gente foi fazer uma pesquisa lá na feirinha LGBT, que acontece na quinta-feira antes da parada LGBT de São Paulo, e a gente viu ali justamente que entrevistando as pessoas na rua, e óbvio que era um ambiente já enviesado, ou seja, são pessoas que se dispõem a estar presentes numa feira LGBT na semana da parada, e ali a gente ainda viu, eu me lembro que era uma coisa como quase 80%, 70%, 80% das pessoas que a gente entrevistou que diziam: não sou assumido no trabalho, e por diversas razões. Tenho medo do meu chefe, tenho medo de virar piada, tenho medo de perder o emprego, tenho medo de não ser promovido e eu estou perto de uma promoção. Hoje a gente não tem uma nova pesquisa nossa, mas eu diria que o mundo mudou muito em 6 anos, né? E eu acho que nem você, eu tenho a impressão de que existe mais pessoas hoje em dia mais confortáveis em serem assumidas no trabalho. Mas aí a gente comentou um pouco antes do vídeo, né? O fato de que isso é muito verdade, talvez, para aquelas pessoas que são cisnormativas. É, Acredito que pessoas não binárias, pessoas trans e qualquer outras pessoas do nosso espectro, talvez não seja exatamente isso a percepção. Eu tenho uma percepção de que eu vejo mais empresas oferecendo vagas, etc., para pessoas trans, mas ainda vejo isso em cargos menores, às vezes é recepcionista, às vezes é algum cargo mais baixo, né? é. E eu acho que, assim, de uma certa forma, as pessoas com quem a gente vem interagindo já começaram a se desconstruir na questão do preconceito da homossexualidade, né? Uhum. Então, ok, já entendendo que é um gay, o que é uma lésbica, e de uma certa forma, assim, não todo mundo, obviamente, porque ainda existe uma parcela da sociedade que é conservadora, mas a maior parte das pessoas, de uma certa forma, isso já meio que está normalizado, assim, a homossexualidade. Porém, eu ainda percebo que existe um estranhamento, uma dificuldade em aceitar e entender, e preconceito mesmo, quando a gente começa a falar
de pessoas que não se expressam de uma forma cis, né? Ou seja, não se expressam de acordo com o seu sexo biológico. E aí a gente começa a falar de pessoas trans, que eu concordo com você, a gente tem visto cada vez mais vagas, né? Eu não sei se é porque a gente está no meio dessa roda que a gente vê tanta vaga para Talvez. pessoas trans, né? Não, mas a gente tem Mas eu indicadores vejo, aí, né? mas só para terminar assim, que eu Transempregos. acho que a questão do não binário ainda as pessoas não conseguem entender. As pessoas ainda têm uma dificuldade quando chega um homem com maquiagem, com unha pintada, uma mulher com terno e cabelo curto, ainda existe assim essa quando foge do padrão cis, eu vejo que as pessoas ainda acham meio estranho, e as pessoas nem entendem o que que é não binário, o que que é fluido. Eu acho que a gente está numa fase de letramento, de educação nesse tema específico, assim, Exato. da questão da identidade de gênero. Eu acho que sim. Eu acho que assim, existem passos largos que deram. Um exemplo claro disso é Transempregos e outros grupos que fazem a seleção, a busca e fazem a ponte entre a vaga e o candidato, que tem aí milhares. A última vez que eu conversei com Marcia Rocha, ela tinha me comentado que eles tinham já milhares e milhares de pessoas postas em empresas, etc. Então, eu acho que sim, tem um movimento positivo, mas eu acho que ainda é menor do que a questão do LGBT assumido cisnormativo. Mas, de novo, acho que eu vejo assim, é uma questão de anos, vai demorar muito tempo, não tem jeito de mudar a cabeça de todo mundo, mas a gente percebe uma evolução, né? Agora, a outra questão é também a presença das pessoas LGBTI+, em cargos de liderança. A gente também ouve mais disso, né? Mas eu ainda... Aí acho que a gente ainda está bem aquém. Aí a gente ainda tem outros problemas maiores, quer dizer, a questão da mulher no cargo de liderança, a questão do negro no cargo de liderança. A gente está em terceiro lugar nesse aspecto, atrás deles que estão muito atrás do homem branco cis no cargo de liderança. E tem uma coisa complicada, assim, né? Como consultor, eu navego em várias empresas, assim, e a maior parte das empresas está meio que tentando encontrar dados, informações, fazendo censo demográfico, e aí o que hoje eles conseguem, né? O dado mais evidente é a questão de gênero, né? Homem ou mulher. Cis, de novo, né? Porque eles não conseguem mapear a população trans. A questão racial, eles conseguem mais ou menos ter dados e informações, principalmente quando eles rodam um censo interno com autodeclaração, né? E aí as pessoas se autodeclaram, então. Agora, a questão LGBT ainda é uma questão que a gente falta muito número, né? Porque, e nem dá para comparar com o IBGE, né? Porque a questão de homens e mulheres, a questão racial, pelo menos a gente tem um IBGE para a gente poder fazer um comparativo que Exato. acabou de sair, está saindo aos poucos, né, as informações do IBGE. Agora, a população LGBT, que não foi mapeado nesse último IBGE, e dois, quando a empresa faz o censo interno, aparece, se o censo foi bem feito, assim, a questão de diversos gêneros, tudo isso, de diversas orientações, mas nem todo mundo se sente à vontade para responder, mesmo Exato. sendo anônimo, né? Então, a gente ainda luta com essa falta de dados e informações. Nunca é preciso, mas... É o que a gente fala, né? A mulher não tem como negar que é mulher na hora que ela está preenchendo uma pesquisa dessas. O negro também não tem como negar que é negro. O LGBT tem, ele, dependendo da passabilidade, etc., ele tem como não trazer isso à tona, ele não quer se expor de novo pelos medos que a gente falou. Mas eu acho que é o seguinte, o nosso papel é justamente como o trabalho de formiguinha, né? O trabalho do Caneca é um trabalho de formiguinha, porque a gente tem um alcance pequeno, mais em São Paulo do que qualquer outro lugar, mas é de justamente debater esses assuntos, conversar. A gente também tem pessoas que participam do Caneca, que estão em grupos de liderança LGBT dentro das empresas, e a gente também deles ouve uma mensagem positiva, né? Exatamente. Assim, eu tenho visto, né, nesses 6 anos, pelo menos pessoas do Caneca sendo cada vez mais assumidos, né, sendo mais autênticos. Eu não gosto muito, eu acho que o termo ser autêntico é mais legal do que ser assumido.
né, sendo cada Gosto. vez mais autênticos, sendo promovidos e promovidas, né? Então a gente percebe isso acontecendo e eu vejo também, eu fico muito feliz assim quando eu vejo cada um deles compartilhando com o grupo o que que eles têm feito, né? Então, Uhum. organizei essa palestra, criamos uma roda de conversa, chamamos não sei quem para falar sobre esse tema aqui dentro. Então, eles estão sendo multiplicadores, agentes de mudança, né? Levando essas conversas para as empresas onde eles estão. Isso é muito legal de ver, né? Exato, é. Lembrando que o fato de que a gente olha, na hora que a gente vê isso, principalmente são daquelas pessoas que participam do Caneca que estão em empresas grandes, né? Que são, sei lá, hospitais, empresas de comunicação, empresas grandes. A preocupação é o quanto isso está acontecendo na empresa menor, mas, de novo, se tem um movimento em algum lugar, ele é positivo e a gente tem mais a que fazer com que isso se multiplique, né? Né? Eu acho que a sociedade como um todo também vem evoluindo, né? Tipo, algumas semanas atrás saiu um ranking falando das melhores empresas para trabalhar com um recorte específico de LGBT, né? Ou seja, nessa pontuação, nesse pilar, as empresas que pontuaram mais alto, então saiu um ranking. Uhum. Então, isso é interessante. Eu lembro que a gente, lá no primeiro ano, a gente tinha aquela discussão do Love Mondays, do Glassdoor, né? De Exato. que eles não conseguiam medir esse pilar, e agora a gente tem aí, pelo menos isso Na está verdade, a dentro da gente fez até mais pesquisa. do que isso, né? Não sei se você lembra, mas a gente chegou a tentar conversar. Não, acho que foi com o Love Mondays mesmo. Conversar sobre a possibilidade de se criar o viés lá dentro, nas né? Pesquisas que É, eles fazem com empresas e etc. foi bem na época que o Glassdoor comprou, então eles estavam, né, a nossa conversa não andou muito Exato, por causa dessas mudanças, assim. exato. E Outra não coisa que eu era acho que está prioridade para acontecendo, eles. Hoje em é, dia é. é. E outra coisa que eu vejo, eu estava vendo ontem a notícia de que o MASP, todo ano, o Museu de Arte de São Paulo, né, para quem não é daqui de São Paulo, todo ano elege um tema para ser o tema que liga as diversas exposições que eles fazem ao longo do ano, né? Uhum. E esse ano de 2024 vão ser 14 exposições e o tema que cola todas elas é o tema LGBTQIAPN+. Isso eu não Então, tinha visto. isso é muito legal, porque assim, tá fora do ambiente corporativo, mas gera essa conversa, né? Uhum. Influencia, e obviamente que nem tudo que está lá é bonitinho, né? Porque a arte tem esse papel estético agradável, mas também tem um papel muito forte de Provocativo. chocar, de provocar, de gerar a polêmica, né? Exato, exato. Bom, é isso, né? Eu acho que tem uma outra questão que a gente comentou um pouco antes também, que é a questão de como sociedade a gente percebe esses avanços no ambiente corporativo, na discussão em casa, em alguns lugares, Acho que o mas a teu gente som também vê diminuiu, Márcio. o meu som. Voltou agora. Tá. Não, eu estava falando que a gente, do ponto de vista de sociedade, tem tido essas evoluções, a gente vê no ambiente corporativo, a gente vê em outros lugares, mas também tem os reveses, né? A gente tem ouvido mais e mais casos, talvez seja porque estão mais expostos, mas a gente tem ouvido mais casos de homofobia em diversos ambientes como padaria recentemente, como um ou outro ali, mas ao mesmo tempo a gente também tem discussões de sociedade muito forte, as artes têm trazido isso, você falou, o MASP, a gente fala de novela, um monte de coisa. Então, a luta continua, a luta sempre vai continuar, tem muito passo para dar, mas a gente consegue perceber que, pelo menos, durante a existência do Caneca, nesses 6 anos, a gente viu uma evolução e esperamos que essa evolução seja exponencial, né? Exato. Mudança cultural demora anos, décadas para acontecer. Não é linear, né? Às vezes acelera, às vezes regride, 2 passos para frente, 1 passo para trás. E tem uma pequena parte da sociedade que é conservadora, preconceituosa, homofóbica, transfóbica, né? E isso, obviamente, permeia as empresas, né? Não tem como falar que uma empresa consegue se blindar. Mas de uma certa forma eu vejo cada vez mais as empresas já passaram daquela coisa inicial de vamos dar o letramento inicial, o que que é L, o que que é G. Acho que elas já estão aí, algumas empresas já estão numa fase 2.0, 3.0, né, de ter conversas mais sérias, de como de fato incluir, como que a gente discute carreira, É.
né? Punição para quem comete atos que, bom, nesses últimos 6 anos, a LGBTfobia virou crime, né? Exato, Acho exato. que tem 4 anos, talvez. Não, e uma coisa é inevitável, né? Nós dois aqui que já estamos velhos, se a gente for olhar os anos 2000 para cá, já é outro mundo. Já é outro Nossa, mundo. Nós estamos falando completamente. em 24 anos e o mundo mudou completamente. Tanto que nós dois, especificamente, nem éramos assumidos em 2000, né? E hoje em dia a gente fala Não. tranquilamente sobre isso, discute isso, debate isso, temos com quem debater, com quem conversar. E aí temos com quem debater, com quem conversar. Eu queria jogar essa conversa para o público que está assistindo a gente, assim, qual é a tua opinião, né? Você tem visto é, mais pessoas se assumindo? Você tem visto pessoas não binárias conseguindo ir trabalhar vestidas e se expressando de uma forma mais autêntica? Você tem visto pessoas trans não só sendo contratadas, mas também sendo promovidas na tua empresa? O que você Isso, tem percebido? Conta pra gente, a gente quer saber. isso aí. Mauro, acho que já valeu o nosso papo, foi super gostoso. E vamos logo, logo bater mais um papinho. Tá bom, um grande beijo pra você, saudades, tchau. Beijo pra você, tchau, tchau. Ficou legal, hein?